Continuando aqui agora, né? Vamos falar aí sobre hidrocarbonetos, tá? Resolvi dividir o vídeo para não ficar muito extenso, né? Até para não travar na hora de enviar. Então, vamos lá, né? Então, de acordo com a IUPAC, né? O que é a IUPAC, né? O que é? É uma instituição internacional que trata dessa padronização da nomenclatura dos compostos orgânicos e outras atividades, tá? Então, de acordo com a IUPAC, os compostos orgânicos, eles são fragmentados. O que é isso? Eles são constituídos de 3 partes. A primeira delas é o prefixo, né? Segunda é o infixo do meio e, por último, o sufixo. Como assim que a gente vai fazer isso, né? Vamos aqui. Então, quando a gente fala de prefixo, a gente vai verificar quantos átomos de carbono eu tenho na minha cadeia principal. Por que cadeia principal? Porque os radicais não entram nessa conta, tá? Radical é radical, cadeia principal é cadeia principal, né? Então, se eu tenho aqui uma cadeia principal formada de um carbono, né? Começa com met. Com 2 carbonos, et. 3 prop, né? 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct e assim por diante. Eu não vou ler todos para vocês, porque vocês têm esse material, tá? Então, de acordo com a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal, eu tenho esse prefixo, esse início de nomenclatura. Em seguida, né, eu vou verificar que tipo de ligações que eu tenho na minha cadeia, né? Então, olha só, isso aqui vai depender se eu tenho uma cadeia apenas com ligações simples, né? Se eu tenho uma cadeia com ligação dupla e se eu tenho uma cadeia com ligação tripla, tá? Se a minha cadeia tiver apenas ligações simples, o meio, né, o nome do meio ali vai ser an, né? Se for com dupla, en, e com tripla, in. Logo vocês vão entender isso aqui, tá? Isso aqui é uma coxa de retalhos que a gente está formando, né? O sufixo, pessoal, é o término do nome do meu hidrocarboneto, né? Falo para vocês aqui, todo hidrocarboneto vai ter o sufixo, né? Vai ter o finalzinho ali, representado pela letra O, tá? Então, metano, propano, butano, tá? Hexano, né? Todos terminam com a letra O. Nas aulas para frente, a gente vai ver que as outras funções têm outras terminações, mas isso são aí cenas para os próximos capítulos, tá? Hoje a gente só está falando de hidrocarboneto, então tudo que a gente vai falar hoje termina com a letra O. Continuando aqui, coloquei aqui para vocês nesse slide, né, um resuminho disso aqui que eu falei, tá? Então, aqui, ó, se for com carbono, met, né? Se for com 2 et e assim por diante, eu coloquei até 10, né? Dificilmente você vai pegar uma cadeia tão grande assim que tenha mais de 10 carbonos na cadeia principal, tá? O infixo, né, que é a parte do meio, vai depender aqui da quantidade de ligações, tá? Às vezes você vai ter 2 ligações duplas, às vezes você vai ter 2 ligações triplas. E aí você vai ter esses meios aqui, de en e de in, tá? E aqui, como eu falei, a terminação O. No caso desse aqui, dessa cadeia, como que ficaria o nome dela? Vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, com 4 carbonos vai ser o but. Que tipo de ligação eu tenho aqui entre os carbonos? Só ligações simples. Então, só ligações simples é o an. Então, butan. E como todo hidrocarboneto termina com O, butano, tá? Então, essa aqui é a cadeia do hidrocarboneto butano, chamado aí de butano. Tranquilo? Continuando aqui, quando eu tenho uma cadeia carbônica constituída apenas de simples ligações entre carbonos, esses hidrocarbonetos são caracterizados como alcanos, tá? Por isso aqui que tem essa terminação -an, né? Porque é um alcano, tá? A gente tem vários exemplos de alcanos aqui, ó, de cadeias compostas apenas de ligações simples, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem os
hidrocarbonetos chamados de alcanos. E se eu tiver presença de dupla ligação, professora, entre carbonos? Aí, no caso, eu já tenho um alceno. Por isso que eu tenho aqui a terminação "en", tá? Que é quando eu tenho dupla ligação no meio da molécula. Então, alceno, aqui a gente tem vários exemplos também, viu? Pra vocês poderem estudar. E quando eu tenho presença de tripla ligação tripla entre os carbonos, aí eu já tenho um alcino, tá? Por isso que a terminação com tripla ligações é "in". Terminação não, né? No caso do meio aqui, tá? Então, aqui tem um exemplo também, viu? Pra vocês poderem ver, né, na hora de estudar. Agora, os hidrocarbonetos aromáticos, né? Esses cíclicos aqui, né? Como eu falei para vocês, quando para ser aromático tem que ter essa alternação de duplas ligações aqui, entre simples e duplas, né? Quando eu tenho um só, é o benzeno. Quando eu tenho 2 anéis aromáticos, é o naftaleno. Quando eu tenho 3, é o antraceno. Quando eu tenho 4, né? Aqui, ó, quando são 3, a gente tem essas duas conformações aqui, né? Um é o antraceno, o outro o fenantreno. Com 4 anéis benzenos, eu tenho pireno, né? Com 5 aqui, o perileno, tá? E com 6 aqui, né? 6 não, com 7 aqui, o coroneno, tá? Esses nomes não são muito comuns, né? A gente tem basicamente aí, utiliza mais, né? É o anel benzeno mesmo, tá? Agora, quanto à nomenclatura desses hidrocarbonetos, a gente vai falar mais um pouco, a gente vai falar mais um pouco aqui na atividade que eu preparei para vocês, tá? Então, essa atividade hoje é uma atividade apenas, né, teórica, tá? Não tem cálculo, viu? É só você ler o slide e responder. Não tem uma questão aqui, pessoal, que não tem nos slides, tá? Então, eu peço que vocês assistam o vídeo inteiro, né? Eu peço que vocês leiam os slides, porque vocês não vão ter dúvida, viu? Ainda mais porque isso aqui é uma matéria que vocês já viram, que vocês já conhecem, ok? Então, a primeira questão aqui, você vai me explicar qual que é a diferença, né, entre a química inorgânica e a química orgânica. Você vai explicar isso aqui com as suas palavras, viu? 2. Defina hidrocarbonetos, tranquila também. 3. Quais os 3 tipos de ligações que podem existir entre carbonos? Explique, né? Simples, dupla, tripla, tal. Representa elas aí para mim. 4. Sabemos que existem 4 tipos de fórmulas diferentes para representar o mesmo composto, né? Exemplifique com o composto metano. Então, você vai explicar aí, vai colocar um exemplo. Fórmula molecular, fórmula estrutural, né? Fórmula geométrica e a fórmula eletrônica, né? Número 5. Como podemos classificar o átomo de carbono de acordo com a quantidade de outros carbonos ligados a ele? Tá? Então, você vai colocar aí um exemplo de uma cadeia, vai explicar para mim o que é o carbono primário, carbono secundário, terciário e quaternário. Lembrando que você só considera nessa classificação a ligação entre outros carbonos, viu? Com outros compostos não vale. 6. O que é um heteroátomo? Né? Questão 7 aqui. Então, o átomo de carbono tem a propriedade de formar cadeias carbônicas, né? E elas são classificadas em aberta, fechada ou mista. As cadeias abertas são chamadas também de cadeias acíclicas ou alifáticas. Tá? A mesma designação. Apresentam 2 extremidades ou pontas de cadeia. Né? Com base nessa informação, responda como que essas cadeias abertas podem ser classificadas. Então, você vai colocar aqui, né? De preferência, colocando exemplo, tá? Para ficar legal, né? A número 8, você vai fazer a mesma coisa, só que com cadeias fechadas. Prosseguindo aqui, você vai colocar aqui como que ocorre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, você vai basicamente desenhar aquela tabelinha lá que eu coloquei, né? De acordo com a quantidade de carbonos, com o tipo de ligações que tem na cadeia
e a letra O, que representa o término de todos os hidrocarbonetos, né? A finalização do nome. E a número 10, finalmente aqui, né? Você vai falar para mim o que é um alcano, o que é um alceno, o que é um alcino, um cicloalcano, cicloalceno, né? E o que é um anel aromático com seus tipos. Esses tipos aqui tem numa tabelinha também, são a quantidade de anéis benzenos que a gente tem agrupados, tá? Essa atividade, pessoal, ela tem o único objetivo de fazer com que vocês organizem os conhecimentos aí, né? Porque às vezes a gente ouve tanto aí o vídeo, lê os slides, mas nada a gente consegue assimilar, né? Então, o objetivo aqui é que vocês leiam, né? E para responder isso aqui, você tem que buscar essas informações no slide, viu? Então, é isso aqui, pessoal, para hoje. Amanhã eu passo uma outra atividade para vocês, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só perguntar.